Iniciando. Pronto, agora Foi, né? Beleza. Bom, olá, meu nome é Wallace Andrioli e essa é mais uma atividade do História em Quarentena. Hoje eu vou entrevistar o Cavi Borges, que é produtor e diretor, que produziu, por exemplo, os filmes mais recentes de diretores experientes do cinema brasileiro, como o Luiz Rosenberg, Filho, Luiz Carlos Lacerda e o Sérgio Ricardo, além de também ter lançado recentemente os DVDs do Maurice Capovilla, também um diretor importante da história do cinema brasileiro, e dirigiu, entre vários outros, né, filmes como um filme francês, Cidade de Deus, 10 anos depois, e Salto no Vazio. Cavi, obrigado demais pela participação, por ter aceitado o convite para essa conversa. E, para começar, eu queria te perguntar um pouco, pensando um pouco nessa sua carreira como produtor e diretor, você trabalhou em alguns filmes que têm um forte teor político, né? A gente poderia dizer dessa forma. De imediato me vem à mente, por exemplo, o Rio em Chamas, né? Do qual você foi produtor e um dos diretores. O Guerra do Paraguai, do Rosenberg também, do qual você foi produtor. Mas há vários outros exemplos, né? Eu queria saber de você como que é fazer cinema político no Brasil hoje. Então, eu acho que, primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra poder falar um pouco do meu trabalho aí para as pessoas. Eu acho que assim, só o fato de fazer cinema no Brasil já é um ato político, né? Um lugar que não apoia a cultura, que não tem edital mais, que estão totalmente abandonadas. Aí o fato de só de você querer fazer arte, viver da arte, fazer cinema, eu acho que você já está fazendo política aí, só por aí já acho. Mas, de qualquer forma, os filmes que eu faço, eu acho que sempre tem um pouco essa pegada, assim, eu venho do documentário também, né, e eu trabalho muito com o pessoal de comunidade, da periferia, o meu olhar sempre vai um pouco por esse caminho, assim, do Brasil, né, dos problemas que a gente vive, de tentar usar o cinema como um instrumento, talvez, de transformação. Também dou aula para a periferia, faço cineclube, eu acho que todas essas ações fora desse universo comercial ou de entretenimento, eu acho que são ações que a gente faz para fazer as pessoas pensarem sobre o mundo, pensarem sobre o Brasil, pensarem sobre si próprio. Eu acho que a arte, eu acho que o cinema tem essa força, né? Você faz um filme e aí milhões de pessoas assistem e aquele filme faz a pessoa pensar, refletir. Não sei, eu não sei se muda alguma coisa ou se muda alguém, mas, por exemplo, o próprio Cidade de Deus, 10 anos depois, até termina com essa frase, né? Será que uma obra de arte pode mudar alguém, a vida de alguém? Diz aí. A gente até usa essa frase que encerra o filme, né? E é um pouco o que acontece na vida daqueles atores, daquelas pessoas que foram afetadas com o Cidade de Deus, o filme, né? Então, assim, eu acredito muito que a arte é um instrumento revolucionário, um instrumento muito forte para transformar as pessoas, para fazer as pessoas pensarem, refletirem o mundo que elas vivem. É uma forma também de você conseguir viajar para outros países sem necessariamente estar lá, né? Conhecer um pouco dos costumes do Irã, da Tailândia, da China. Você conhece o mundo pelo cinema, né? Eu acho que isso é muito rico, né? E eu acho que isso também me atinge muito, me transformou muito. Tem filmes que eu assisto assim que eu sinto que muda um pouco em mim. Eu não sou mais a mesma pessoa, sou afetado pelaquilo depois que eu assisto, sabe? E também todos os pensamentos que aquilo traz, as reflexões. Adoro ler críticas assim e pensar o filme mais profundamente, as camadas dele, o que as pessoas enxergam daquele filme. Eu acho que cada filme também tem várias leituras possíveis. Então, assim, nesse contexto, eu acabo indo para esse caminho mais do Brasil, né? O Brasil tem tantos problemas, ao mesmo tempo tem tantas pessoas tão especiais, né? Tem os heróis aí brasileiros aí que é o povo, né? As dificuldades que eles passam. Você viver no Brasil, você vê hoje que a gente está passando, né? Como que a gente dificuldade que a gente tem, né, para conseguir viver, né?
Imagina se a gente tivesse a facilidade lá de alguns países como a França, por exemplo, os artistas franceses estão subsidiados aí durante a pandemia até ano que vem, entendeu? Eles não precisam trabalhar até ano que vem, vão estar recebendo sem trabalhar, porque é um país que acredita, consegue perceber que a cultura move aquele país, é importante para o país, para aquelas pessoas, né? Então, assim, como não ser político no Brasil, né? Como ver isso tudo que está acontecendo e não querer falar sobre isso, não querer protestar, não querer usar esse instrumento que alcança tanta gente, que é o cinema, levantar essas questões nos filmes também, né? Eu acho que é muito importante. Assim, a gente não tem noção da força que um filme, fazer um filme tem, né? Você faz um filme e ele vai passar durante os próximos 50 anos, e milhões de pessoas vão ver e vão refletir sobre aquilo que você fez. Então, assim, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande dos cineastas, assim, de pelo menos esses cineastas autorais, né, que não estão pensando só no dinheiro, né, no mercado, mas de pensar filmes que ajude um pouco o Brasil, né, que ajude um pouco a pensar esse mundo que louco que a gente vive. Não sei se eu te respondi, eu acho que eu fui para outro caminho aí. Não, eu acho que sim. Não, até na sua resposta você já falou um pouco disso. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento atual do cinema brasileiro também. Assim, acho que quem às vezes não está tão envolvido no meio, até ouve algumas reflexões ali, enfim, laterais sobre, né, a situação piorou muito nos últimos anos, com toda essa mudança política também que a gente viveu, né? Mas você, como alguém que está diretamente envolvido, mergulhado nesse ofício, né? Como é que você avalia assim esse momento? Tanto, acho que, enfim, tem um momento político e agora tem um agravamento também por conta da pandemia, né? Mas de toda forma essa convergência de fatores aí para o momento atual do cinema brasileiro. A gente está vivendo dois problemas sérios, né? Primeiro, já estava acontecendo já quase um ano e meio, quase 2 anos, esse problema da Ancine, né? Porque hoje em dia o cinema brasileiro, infelizmente, está todo concentrado o dinheiro no fundo setorial, né? Antigamente tinha Petrobras, tinha BNDES, tinha Eletrobras, tinha outras possibilidades. Hoje em dia está tudo no fundo setorial. E aí, quando começou a ter problemas o fundo setorial, primeiro com TCU, depois com corrupção de algumas pessoas de lá, e depois o Bolsonaro mesmo, nosso governo, o fundo setorial parou. E aí, automaticamente, centenas de projetos pararam, sim. Eu acho que tem mais de 800 projetos, filmes, poderiam virar filmes, esperando essa coisa mudar, né? Projetos que já ganharam, inclusive, fora os que não ganharam, né? Que poderiam estar tentando já no ano seguinte esse dinheiro do fundo setorial. Então, assim, o cinema estava parado, mas a gente ainda estava sobrevivendo dos resquícios dos prêmios e dos editais dos 2 anos anteriores. Então, assim, você ainda via filmes sendo finalizados e lançados de prêmios antes dessa parada da Ancine. Só que agora já parou, já está um ano e 8 meses parado. Então, assim, isso vai começar a refletir nos números de filmes. A gente estava lançando quase 300 longas por ano. Provavelmente esse ano aí vai cair para menos de 100, entendeu? Fora isso, chega a pandemia e aí efetivamente destrói tudo, para tudo. Mesmo quem estava podendo fazer, ou quem estava até com a grana para fazer, teve que parar. Uma coisa interessante que eu estou vivendo, e uma observação, até uma coisa de se pensar e refletir, é que cineastas como eu, que trabalham com baixo orçamento e com cinema independente, que criaram uma estrutura para conseguir fazer filmes com equipe reduzida, com baixo custo, a gente já está acostumado já a essa dificuldade já desde antes. Então são essas pessoas hoje, nessa pandemia, nessa dificuldade da Ancine, que ainda continuam filmando, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia eu nunca trabalhei tanto. Eu estou fazendo 2 longas. Durante a pandemia, o Me Cuide-se, que é um filme quarentena, né, que é um documentário que as pessoas não têm contato, as pessoas se filmam e mandam para a gente, é um documentário que a gente chama quarentena,
ninguém tem contato com ninguém, né? Eu não tenho contato com os personagens, não tenho contato com outro diretor, o Bebeto, não tenho contato com o editor. A gente faz tudo online, tudo usando essas novas plataformas de WhatsApp, Zoom, Facebook. E agora eu estou lançando amanhã também um filme live, né? Que mistura essa nova febre, que são as lives, mas tentando inserir cinema na construção de uma narrativa, de uma história, assim. Fora isso, tem as mostras online que eu tenho feito, e muita gente tem feito também. Fora isso, tem os curtas, tem os videoclipes, tem esses videoartes. Então, assim, eu percebo, isso eu estou falando de mim, mas tem muitas pessoas aí fazendo, assim, você vê aquele projeto do Instituto Moreira Salles, que convidou a Helena Inês, convidou a Grace Passou, convidou o Karim, também fazer filmes na quarentena. Então, assim, tá surgindo, tem pessoas aí tentando fazer, tentando pensar o cinema nesse novo momento, né? Tem pessoas não, então pessoas estão esperando, assim, vai passar, vai acabar, a gente vai voltar ao que era antes. Isso também é uma coisa polêmica, né? Não sei se vai voltar como era antes, né? Não sei como é que vai ser essa volta, assim. Mas eu tô sempre buscando, assim, é uma coisa minha, assim, já vem desde a locadora, de cineclubes, dos próprios filmes da Cavídeo, caminhos diferentes, né? Outros caminhos para poder conseguir fazer cinema e viver de cinema. Então assim, nesse momento que a gente está nessa dificuldade, eu estou sempre aí elaborando alguma coisa maluca. Sempre falo assim que eu tenho umas ideias malucas, algumas dessas ideias malucas dão certo e deixam de ser malucas, outras continuam sendo malucas, não acontecem. Mas é isso, essa inquietação, né? Tá sempre buscando novos caminhos, novas possibilidades, novos narrativas, não sei. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes fica ruim, às vezes funciona. Mas o negócio pelo menos para mim, é continuar, né? Eu acho que a gente não pode também desistir, sacou? Eu acho que a arte ela vai ser sempre essa coisa da resistência, da resiliência. Eu acho que é uma marca da arte, né? O mundo pode acabar e vai ter os artistas lá tentando fazer coisas, tentando criar, assim. Eu acho que por mais que a gente esteja impossibilitado financeiramente, por mais, por exemplo, na época da ditadura, não podia isso, não podia aquilo, mas foi um momento que teve uma. Se você for ver as criações de música e de filme da ditadura, são muito ricas. E talvez essas próprias dificuldades que a história provoca naquele momento ali, que o Brasil, que todas as situações, faz você ser mais criativo, né? Você tem que usar aquilo ali. Eu sempre falo que às vezes a dificuldade te ajuda a aumentar a sua criatividade, né? Você precisa ser mais criativo para vencer essas dificuldades que vão surgindo. Então, assim, a gente está vivendo esse momento agora. E você começa a ver pessoas criando, elaborando, tentando. E daqui a alguns anos a gente vai ter, né, esse momento histórico aí na arte também, né? Como no mundo, mas na arte também. Como que as coisas. A gente soube lidar com isso, né? Também não sei se eu respondi essa pergunta. Não, assim respondeu. E eu ia até te fazer uma pergunta justamente sobre esses seus projetos agora da quarentena. Acho que se você quiser falar um pouquinho sobre eles. E também você também é uma pessoa que é muito. Você vê muitos filmes, né? Você tem relação de amor também com o cinema como espectador, né? E também queria te ouvir um pouco sobre qual você acha que é o papel do cinema num contexto como esse que a gente está vivendo, de isolamento social, muitas pessoas ficando em casa, vivendo todo também um processo de sofrimento por essa restrição, né? Enfim. Como que você vê o cinema nesse momento? Então, um lado positivo dessa pandemia, que se pode dizer que exista, é a gente poder ver que realmente a arte e a ciência também são fundamentais para a vida das pessoas, né? Como a gente iria sobreviver a essa quarentena sem um livro, sem filmes, sem a televisão, sem a internet? O que a gente ia fazer assim? A gente ia ficar em casa, deitado, dormindo? Então, assim, engraçado que a gente tem um governo que bota a arte e a ciência como uma coisa que não tem importância nenhuma, e o próprio mundo mostra que, independente do governo que a gente vive, como que é importante na vida das pessoas a arte, a cultura, além de comer, trabalhar, dormir, tem a arte, tem a ciência, tem todas essas outras coisas
que alimentam você, né? Alimentam a pessoa, né? Alimentam a sua cabeça, a sua vida. Então, assim, a gente vê, nesse momento, as pessoas passando o seu tempo vendo filmes, vendo séries. Você vê, a audiência dos streams está lá em cima. A própria audiência da Globo, né, aumentou. As pessoas estão em casa vendo filmes, vendo séries, lendo livros, estudando, escrevendo, e a arte, né? Então, isso, acho que a quarentena serve para um holofote para mostrar para essas pessoas quão é importante a arte e de repente isso possa gerar, não sei, né? Mas tomara que isso gere uma reflexão e quem sabe no futuro alguns políticos mais conscientes, menos malucos, a partir daí começam a investir mais, olhar a arte com outros olhos, com mais carinho, cuidar dos artistas como pessoas especiais, pessoas importantes, né? Não como bandidos, pessoas que estão querendo mamar o dinheiro do governo, né? Como a gente é conhecido, né? E conseguir entender esse outro caminho, né? Mas isso não é só gente, só político, não. Tem muita gente que não entende muito, assim, que não acha que fazer cinema não é profissão, trabalhar, ser artista não é você não está trabalhando, né? Você está se divertindo, né? É muito louco esse ponto de vista aí. Mas são justamente essas pessoas que estão aí vendo televisão, estão aí precisando disso que eles falam tão mal para poder passar seu tempo, né? Então acho que tem esse ponto específico. Falando de mim, eu estou aproveitando para ver muitos filmes que eu não tinha tempo de ver, assim, até filmes brasileiros mesmo, que as pessoas estão liberando os links, né? Foi legal que foi um movimento que começou devagar, uma pessoa outra aqui liberando filmes que ficavam guardados, esperando os festivais, esperando o cinema. Depois começaram a abrir, 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 abrir. Então, você consegue ter acesso agora a filmes que você não tinha. E eu, como produtor, também vejo um potencial de divulgação dos seus filmes. Por exemplo, os filmes da Cavite nunca foram tão vistos. Filmes que estavam parados, próprios, por exemplo, Salto no Vazio. Passou ontem num festival de mostra audiovisual de mulheres, passou na mostra Cavite Online, passou no Vertente do Cinema, semana passada foi debatido. Então, assim, filmes estavam parados e voltaram a ser vistos, filmes novos sendo vistos, esse festival aí do Unibanco, né, essas pré-estreias que a gente acabou podendo ver, vários filmes aí que a gente queria ver que iam lançar no cinema. Então, potencializando essa possibilidade de ver mais filmes. Eu acho que a gente que é cinéfilo gosta de ir ao cinema, mas agora é o que dá para fazer, ver no computador, ver no telão em casa, ver na sua televisão. Mas o importante é estar vendo, né? Tá vendo, conhecendo coisas novas, assim. Eu tenho visto bastante filme, assim. Eu até tenho um bolão Eu aqui de também. DVDs. Eu vou de vez em quando lá, a Cavite está fechada a locadora, né? Mas eu sempre dou uma passadinha lá. Por exemplo, eu nunca. Eu queria ver os filmes do Fassbinder, né? É um diretor que todo mundo fala muito, eu conhecia muito pouco dele. Então aproveitei, estou vendo tudo do Fassbinder. O próprio Spike Lee também, eu fiz uma Legal. maratona aqui. Então, assim, eu estou aproveitando essa oportunidade de tempo, assim, para poder fazer coisas que eu não tinha tempo antes e agora estou tendo um pouco mais, né? Então está sendo bom, assim, eu estou Bacana. aproveitando bem, né, esse momento difícil que a gente está vivendo. E os projetos, os filmes que você está fazendo, você comentou brevemente. E tem o Me Então, Cuide-se, né, que está disponível já, né? então, Me Cuida-se, na verdade, é o seguinte, é um filme que a gente acompanha durante a quarentena 8 personagens. E eles se filmam da sua casa e mandam pra gente. E a gente resolveu, em vez de esperar a quarentena acabar para lançar o filme, a gente resolveu lançar quase simultaneamente. Então, cada 15 dias, a gente lança um fragmento desse filme, que seria tipo um curta, de 20 minutos, 25. E a cada 15 dias a gente vai lançando um novo. A gente já está no quinto, está indo para o sexto. No final da quarentena, isso vai até o final da quarentena, seja lá quanto tempo durar. Por exemplo, já estamos somados de tempo de filmes, já tem quase 3 horas, assim. Então já tem mais que um filme, quase uma série já. Mas no final, quando acabar isso tudo, a gente vai pegar esse material, vai remontar e vai se transformar num longa para cinema ou para internet, que seja. Mas então, assim, a gente chama de filme processo. É um filme que ele vai se transformando. E é muito legal, assim, que é uma experiência nova, assim, que você... É muito rápido, né? Você faz, lança, as pessoas vêm, já dão um feedback, já escrevem uma crítica. Então você pode até, quando vai fazer o próximo, já usar,
reflexões e pensamentos e ideias que surgiram do primeiro, ou mudar elas, ou desenvolver mais elas, ouvindo o feedback que as pessoas dão do filme, né? Então você vai fazendo o filme junto com o lançamento dela, junto, você faz e lança, faz e lança, faz e lança. É um exercício assim diferente, interessante, que só foi possível também um jeito também em quarentena de pensar o lançamento desse filme, ou filmar e lançar quase simultaneamente, entendeu? Porque é um problema do cinema, assim, do cineasta. Ele faz um filme, ele vai ver esse filme na tela 2, 3 anos depois, entendeu? Às vezes, aquele assunto já não é mais o assunto tipo da pauta, já não é uma coisa... Esse filme que a gente está fazendo é um filme urgente, é um filme da quarentena, que a gente quer passar durante a quarentena também, entendeu? E é legal que as pessoas se identificam. É até um meio de van, assim, meio uma autoanálise, assim, ver que as pessoas estão passando pelas mesmas coisas que você está passando. O cara da favela passa a mesma dificuldade de uma pessoa que está na Zona Sul ou não. Como que é a quarentena de uma pessoa na favela e uma pessoa fora da favela? São questões que a gente já pode ir pensando, já vendo esse Me Cuidem-se. Então tem esse filme, Processo, né, que a gente chama de filme Quarentena, que tem uma regra: a gente não pode ter contato físico com ninguém. Ninguém daí, o cinema é o contato, né? É o grupo, né? É o coletivo. Esse filme a gente está fazendo tudo à distância. É uma regra, é um dogma aí. Não pode se encontrar, nem os personagens, nem a equipe, nem lançar ele, né? Então tem esse projeto que a gente está filmando, tá em andamento. A semana que vem vai lançar o episódio 6. Fora isso, eu lancei, eu fiz umas brincadeiras, né? Por exemplo, eu fui para minha locadora e criei um web programa chamado Quarentena na Cavídeo, que eu fico dando dicas de DVDs, de filmes para as pessoas poderem ver na quarentena. Então, é tipo como se fosse também um programa de televisão dentro da locadora. A locadora está fechada, então é como se fosse um estúdio lotado de filmes assim. Então já é um cenário pronto e eu vou vendo os filmes e vou tendo as ideias de o que falar sobre. Fora isso, também, eu estou ajudando na campanha do Estação, estou fazendo todos os vídeos. O Estação Botafogo está fazendo esse crowdfunding, nessa benfeitoria, para arrecadar fundos, e a Cabide está ajudando, não só cedendo brindes, mas eu estou filmando todos os vídeos que a gente usa para divulgar. A gente convidou vários artistas para mandar uma história sobre ele e o Estação, né, que tenha passado. Então, eu estou montando esses vídeos para o Estação. A gente fez uma homenagem para o Cacá Diegues, 80 anos do Cacá Diegues, também foi um filme que a gente fez. Agora estou fazendo essa filme live. Isso de produção, né? Já foram quase 6 curtas, 7 curtas. Ganhei um edital da Secretaria de Cultura para fazer uma mostra online. Fora isso, eu estou fazendo também, já teve 3 já, Semana Cavide Online, que eu lanço durante uma semana, um filme por dia. Então, eu peguei vários filmes meus que estavam guardados, esperando para ser lançado nos festivais, nos cinemas, e alguns antigos que estavam vendidos, e estamos lançando nesse festival online. Teve 3 edições, foram 3 semanas, ou seja, já foram 21 filmes lançados nessa quarentena da Cavídeo. Depois a gente faz umas lives, como se fosse um debate, para brincar meio como é o Cineclube, né? A gente mostra o filme, depois debate. E é isso, assim, não paro. Uma coisa interessante para falar, assim, essa quarentena, ela está, de uma certa forma, dando visibilidade a esses cineastas independentes alternativos, que sempre tiveram meio na borda, né? Sempre tiveram dificuldade de aparecer, de estar na mídia, ou de os seus filmes serem vistos. E agora, como o mainstream parou, como essa galera do mercado não consegue filmar, porque só sabem fazer filmes grandes e com grandes estruturas, está sendo um momento ótimo. Olha que louco, né? Um problema está gerando uma possibilidade desses alternativos, pela primeira vez, estarem como protagonistas, né? A gente está podendo ser visto, está podendo fazer filme, lançar filme, e tem críticas, e as pessoas poderem falar e ver os filmes. Então, assim, em termos artísticos e em termos de trabalho para a Cavide, a quarentena está sendo bastante rica, está sendo bastante produtiva. Eu sei que é triste falar isso, assim, eu também não posso falar isso, eu não posso esquecer dos amigos, né, da classe cinematográfica que está passando essa dificuldade. Mas assim, eu nunca trabalhei tanto. Eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que na época que não estava tendo quarentena, né? Fora isso também, Esse eu lembrei... gargalo
Desculpa, Pode falar. é que eu falo muito. Não, eu só ia comentar que esse gargalo da distribuição, né, que existe no cinema brasileiro, acho que esse contexto acaba tornando isso um pouco mais igualitário, né, porque a distribuição é necessariamente via internet, né, não tem a sala de cinema, que é um espaço Total. tão concorrido também para exibir os filmes, né. Eu acho que a gente pode pensar aí já querendo antecipar um possível transformação do que a gente está do cinema brasileiro, do cinema mundial. Acho que é um pouco isso. Teve nos anos 2000 a chegada do digital, né, da câmera digital e dos projetores digitais, que possibilitou toda uma nova galera poder filmar, né, o pessoal das favelas, o pessoal. Porque antigamente só fazia cinema que era rico, né? Um curta-metragem você gastava R$ 100.000, um longa era. Como é que você vai conseguir esse dinheiro? Assim, ou ganhava um edital aqui ou ali, ou você era rico. O cinema brasileiro, se você vê a história do cinema brasileiro, os cineastas brasileiros todos são ricos. São pessoas que têm herança, têm família que ajuda, que paga tal. Então, assim, dos anos 2000 para cá, isso começa a mudar. E nesse momento que a gente está vivendo, está mudando mais ainda, que a gente está podendo agora também, como você falou, distribuir o filme. A internet, que era ainda um lugar ainda potencialmente forte para lançar filme, isso ia demorar um tempo, acho que esse processo acelerou. O vídeo on demand, o streaming, esses canais novos todos que estão surgindo, Mubi, Globoplay, Amazon, isso tudo ia demorar, sei lá, uns 5 anos para acontecer, está acontecendo em 3 meses. Assim. Então, eu acho que a gente está vivendo uma ruptura aí também, mas muito focado nessa coisa da visibilidade, da distribuição do filme, entendeu? Isso é bem interessante. A gente que estuda cinema, eu acho que a gente está vivendo esse momento aí e a coisa está mudando aí o tempo todo. Uma coisa a se pensar, né? Eu sei que você está com um horário apertado, Cavi. Tem duas últimas perguntas. Assim, tem duas perguntas curtinhas. Assim. Uma é, pensando ainda um pouco sobre a sua experiência como produtor e diretor de cinema, eu falei lá na sua apresentação, né? Você teve alguma experiência também lançando filmes de diretores históricos do cinema brasileiro, né? Acho que o caso talvez mais conhecido seja o do Rosenberg, né? Com quem você estabeleceu uma parceria duradoura, né? Acho que durou até o falecimento dele, né? Mas também outros diretores, como o Luiz Carlos Lacerda, o Sérgio Ricardo, acho que mais recentemente, né? Eu queria que você falasse um pouco. Oi? Tem o Silvio Lana também, que é um cineasta de Minas também. Tem o José Sete de Barros também, de Minas. Tem o próprio Neville também, que eu produzi um documentário sobre ele, estou ajudando ele a lançar os filmes dele em DVD e possivelmente a gente deve fazer algum filme junto. Na verdade é isso, eu acho que assim, eu como você sou um apaixonado pelo cinema brasileiro também, entendeu? E aí eu fico vendo esses mestres nossos que a gente estudou na faculdade, que a gente leu o livro, que a gente viu filmes dele, parados aí sem conseguir filmar, ou por dificuldade de se atualizar, né, com essa mudança toda, ou próprio pela burocracia que o cinema se transformou no Brasil para você conseguir dinheiro para fazer o filme. Então essa expertise que eu fui desenvolvendo de conseguir filmar com pouco dinheiro e com equipes reduzidas, eu estou tentando, de uma certa forma, usar isso também para levar essa galera que eu admiro tanto a voltar a filmar, cara. Como o Sérgio Ricardo, um cara que fez a hora do, Noite do Espantalho, que fez tantos filmes, O Menino da Calça Branca, Esse Mundo é Meu, como esse cara tá com 40 anos sem filmar, entendeu? Um artista do porte dele, que é músico, poeta, pintor, ator, diretor, como que esse cara não está filmando, entendeu? Como que o Rosenberg também, intelectual, um cara super interessante, estava 30 anos sem filmar, entendeu? Como que as pessoas dessa nova geração não conhecem essas pessoas, entendeu? Então, partiu muito dessa minha vontade de querer ver esses caras voltar a filmar, né? E, ao mesmo tempo, quando eu estou produzindo eles, assim, quando eu estou trabalhando com eles, também de absorver esse conhecimento deles, essas histórias que eles viveram, né?
fazendo um filme com o Sérgio Ricardo, além de fazer o filme em si, você ouve as histórias dele filmando com o Dib Luft, dirigindo o Pitanga nos anos 60, como que era o Brasil, como que era fazer cinema naquele momento. Isso tudo é aula de história, isso não existe, não está nos livros, isso não tem registro, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu vou aprendendo ali, eu vou absorvendo, eu vou conhecendo mais o cinema brasileiro, estando do lado dessas pessoas e estando produzindo filme com essas pessoas, entendeu? Então, para mim, é uma aula, eu estou sempre aprendendo. Também fico feliz de estar podendo ajudar, também é uma troca, né? E também uma coisa que eu penso, assim, eu nunca gostei, eu como cineasta, assim, eu acho que se eu ficasse 40 anos sem filmar, eu ia pegar um câncer, eu ia morrer, eu não ia aguentar. Imagina você estar privado ou não conseguir realizar uma coisa que você gosta tanto, por tanto tempo, né? Vocês são cineastas que não faz filme. Como pode isso, entendeu? Então, uma vontade também de que isso não aconteça comigo, assim. Então, eu falo, cara, se eu posso ajudar, se eu colaborar, vou colaborar, entendeu? E às vezes dá certo, às vezes não dá tanto. Também tem essa diferença de geração, né, de pensamento, mas sempre é enriquecedor, assim, né? Sempre gera. Às vezes os filmes não são tão bons, às vezes os filmes, por exemplo, Sérgio Ricardo, a gente fez um filme que era de 5 milhões com 100 mil reais. Lógico que não ficou como o ideal, entendeu? Mas assim, mas a gente fez, ele contou essa história que ele queria contar, entendeu? E a mesma coisa com os outros diretores, né? Eu acho também que, por exemplo, o Rosenberg, ele entendeu, o primeiro filme que a gente fez junto, Dois Casamentos, ele entendeu como funcionava esse jeito que a gente faz hoje, filme de baixo orçamento, e aí nos filmes seguintes ele foi melhorando. Por exemplo, o Guerra do Paraguai já foi muito, para mim, muito melhor do que o Dois Casamentos, assim, porque ele já tinha entendido o pensamento desse cinema contemporâneo independente, assim, e aí ele conseguiu se atualizar e fez um grande filme, entendeu? Então também é uma coisa de aprender, de testar, de fazer. O cinema, você aprende na faculdade, mas você aprende mesmo fazendo, entendeu? Fazer cinema, estar no set de filmagem, vivenciar aquelas experiências, aquelas situações, é o que te faz aprender, evoluir. E isso, eu acredito nisso, né? Nem todo mundo acredita nisso. Mas acho que isso funciona também para esses diretores. Assim. Ele está sempre filmando e vão estar sempre evoluindo e fazendo coisas novas, e legais, interessantes. Bacana. Bom, por fim, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a locadora, sobre a K-Video, né? O papel da K-Video na cinefilia carioca, né? Um espaço que acho que já se tornou quase mítico, né? Na cinefilia carioca, também como um espaço ali também de resistência, né? De sobrevivência de um tipo de cinefilia que também o mercado já tolheu muito, né? Mas enfim, que continua lá persistindo. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência da K-Video. Então, pessoalmente, a K-Video é como se fosse um filho meu, assim, sabe? Que eu fico cuidando, que eu amo, assim, independente de me dar prejuízo ou lucro, ou de me dar trabalho, é como se fosse um filho. O filho custa, né? O filho dá trabalho, é difícil. A K-Video é como se fosse um filho para mim. E é onde tudo começou para mim no cinema, né? Eu era atleta de judô, foi a K-Video que me levou ao cinema, assim. E fora isso, também ali a gente conseguiu montar um acervo de quase 30 mil filmes, né? A história do cinema mundial está ali dentro, ali, grande parte dela. Então, é um tesouro ali, uma coisa que eu considero muito importante. Eu não quero nunca ter que vender os meus filmes. Eu posso fechar a K-Video, mas eu não vou vender. E aí, só que a gente está vivendo um momento que está difícil, né? Já está difícil, sim, os métodos, as pessoas estão parando de ir nas locadoras, né? Os hábitos estão mudando, né? Estão se renovando. Só que eu também, como empreendedor, também tenho que me renovar. Não adianta também ficar insistindo e que não vou acabar falindo mesmo. Então, assim, eu tive uma nova ideia que eu ia fazer agora em março, aí acabou por causa da pandemia, estou tendo que adiar. A K-Video, ela vai mudar para Rio Filme, ali nas Casas Casadas em Laranjeiras, e ela vai se transformar, não é mais uma locadora. Os filmes vão estar disponíveis gratuitamente para as pessoas, mas eu vou estar ali oferecendo cursos, fazendo cineclubes, eventos, vai ser quase um polo cultural. A K-Video vai virar um centro cultural que vai ter 25 mil filmes disponíveis para as pessoas poderem ver lá no local ou levar para casa para ver de graça como se fosse uma biblioteca, entendeu? Então, assim, eu mantenho o acervo,
Lá a Rio Filme está oferecendo o espaço gratuitamente, então assim, eu reduzo o meu custo. A Cobal é muito caro, não estou conseguindo mais pagar o aluguel, o condomínio, os custos todos que tem lá, que é um lugar muito caro. Não está compensando mais financeiramente, mas eu estou ainda resistindo porque a produtora, antigamente a locadora bancava a produtora, agora a produtora meio banca a locadora, né? Então a Cavite não é só locadora, não é só produtora, é a locadora, a produtora e a distribuidora. São 3 empresas que se autoajudam, assim, né? No início a locadora bancava tudo, agora é o contrário. Mas esse novo caminho que eu estou pensando fazer, de mudança para Rio Filme, eu acho que vai me tirar esses custos que eu tenho, eu vou poder me reinventar, né, como espaço. Acho que os filmes vão estar lá disponíveis para quem quiser ver, gratuitamente, inclusive, e eu vou poder fazer outras atividades que eu já faço, né? Eu faço no Estação Botafogo Cineclube, eu faço peça filme lá no Estação, que você às vezes lá passa lá e vê. Vou poder fazer lá também aqui em Laranjeiras, entendeu? E vai ter lá os filmes disponíveis para quem quiser pesquisar, vai ser um centro de pesquisa. Para quem quiser ver os filmes, por exemplo, eu fico vendo, né? Essas plataformas digitais, cara, elas que criam, elas que curam os filmes que vocês vão ver, né? Tipo, Sim. qual o filme que o MUBI ofereceu essa semana? Então você vai ver aquele filme. Não é o filme que você quer ver. A locadora, você vê o filme que você quer ver. Eu fico indignado quando as pessoas falam assim. Hoje, essa semana mesmo, vieram perguntar assim: eu quero ver muito Camille Claudel. Onde que eu posso baixar? Onde que eu posso encontrar? Alguém sabe? Cara, tem Camille Claudel, 3 versões do Camille Claudel na Cavide lá. Uma contemporânea, uma média e uma antigona, entendeu? Então, assim, porra, é isso, né? Apesar de aumentar quantidade de plataformas, eles têm uma curadoria muito restrita, né? Para quem é cinéfilo, para quem vê 3 filmes por dia, em um mês você já viu todos os filmes da Netflix, entendeu? Então, assim, ela sustenta e ela é boa para quem vê um filme por semana, para quem de vez em quando vê uma série, mas para quem consome filme igual a gente consome, não é suficiente, entendeu? Então, eu acho que a Cavide ainda tem essa importância, assim, e acho que ainda tem muito movimento, tem muita gente que vai na Cavide ainda. Foda que ainda não é suficiente para pagar os custos, mas agora vai ser, quando eu me mudar para Rio Filme. Então, a Cavide vai se reinventar agora, não sei se vai dar certo, não sei como é que vai ser, mas vamos em frente. E nada de fechar. É incrível esse projeto, muito bom. Não, e boa sorte, enfim, acho que vai dar certo, com certeza. Acho que tem um público muito. A galera E também que acho mora que ali quando. Fala, desculpa. Não, e também acho que quando a possibilidade de circulação maior das pessoas retornar também, acho que essa demanda represada, né, por cinema, Sim. por ver filme fora de casa também, acho que vai ser uma coisa que vai explodir um pouco, né, nesse contexto pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, mas que em algum momento acho que vai chegar, né. Mas é isso, Cavi. Obrigado demais pela conversa. Foi ótimo. Conseguimos aqui ficar mais ou menos dentro do horário, né? De 50 minutos. Tem ainda 9 minutos. Mas beleza, é isso. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar. Eu estava felizão de poder participar de um debate com o Barretão, né? Porque é um cara que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Assim, eu admiro muito o trabalho dele. Mas não rolou, mas se tiver outra, aí me chama, que eu vou amarradão. Beleza, a gente chama, com certeza. Tá bom? Valeu, Cavi. Obrigadão. Um abraço. Oi. Tchau. Tchau. Paulo. Paulo. Aconteceu alguma coisa? Não, acabou. Você interrompe aí a gravação? Oi? Acabou já. Ah, acabou, tá. Não, é porque eu tava, na verdade, no silencioso. Aí eu vi só uma hora que só você tava aparecendo, porque eu tava ali numa outra reunião no meu celular.